acompanhado bem a corte celestial? Porque por onde a gente passar, as pessoas deveriam olhar para nós e perceber que nós somos os verdadeiros extraterrestres. O que é que você conhece como extraterrestre? É aquele bicho que vem numa nave lá, né, redonda, né? Assim que aparece em filme, porque esse aí não existe, né? É um bicho todo verde, todo diferente, né? Um ET mesmo, né? Só que quando nós falamos de extraterrestre é porque nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui apenas de passagem. E Deus está preparando um lugar especial para mim e para você. Mas enquanto Ele não vem, a gente continua o quê? Sigamos o quê? Esperando e testemunhando desse Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de você, da sua família e vai continuar cuidando. Então deixe Deus ser Deus na sua vida. Então nessa noite nós queremos iniciar. O slide tem? Já pode colocar para mim. E abra sua Bíblia no livro de Mateus. É o único verso que nós iremos ler essa noite. Então se você não abrir o texto agora, você não vai ter oportunidade em outro momento de ler a Bíblia, porque esse é o único texto que a gente vai ler. E depois nós iremos aí para a nossa reflexão. Mateus capítulo 6. É um verso bem conhecido, mas nós iremos ler porque a Bíblia precisa ser aberta, porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em último lugar o seu reino. É isso que fala aí? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos trouxe em segurança até esse local. Muito obrigado, porque nós estamos aqui em boas circunstâncias para poder ouvir a tua palavra. Acabamos de ler um texto que fala sobre o reino e a justiça, mas não é o reino terrestre, o reino celestial. E pedimos ao Senhor que esse reino ele possa ser estabelecido no nosso coração, para que dessa maneira a nossa adoração seja aceita por ti, em nome de Jesus. Amém. Veja só, nós acabamos de ler aqui neste verso onde Mateus escreveu aqui algo muito interessante para aqueles dias e também para os nossos dias. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Aqui eu quero destacar nesse texto aqui para nós essas duas palavras que são importantes neste texto e que muitas vezes nós não damos tanta evidência ou consideração às mesmas. Por exemplo, nós falamos sempre reino, tem que buscar primeiro o reino de Deus, mas a gente esquece que aqui também tem escrito que é reino de Deus e a sua justiça. Essas duas coisas, elas estão conectadas para que eu e você sejamos verdadeiros embaixadores do reino e para que todas as coisas em nossa vida, ela seja acrescentada. Eu tinha colocado aqui um slide com algumas informações, mas enquanto o slide não vem, a gente vai prosseguindo aqui com as informações. A palavra reino, para você ter uma ideia, ela aparece na Bíblia cerca de 427 vezes, sendo a maioria das vezes que é mencionada a palavra reino, se refere ao reino terrestre ou ao reino celestial. A palavra justiça, ela aparece 391 vezes na Bíblia, sendo que dessas 391 vezes, algumas delas, como o texto que nós acabamos de ler, apresenta aí sobre a verdadeira justiça, que é a justiça de Cristo. Nós estamos vivendo em um mundo onde a gente encontra muitas injustiças, sim ou não? Estamos vivendo num mundo onde a gente vê injustiça para todos os lados e em todos os aspectos. Falando a respeito dessas duas palavras, eu coloquei aqui uma informaçãozinha a mais para nós. A palavra reino, por exemplo, ela vem do grego, que a palavra em grego para reino é basileia, onde ela é traduzida como domínio, soberania, e no caso de Deus, ele não se refere ao reino de esfera física, porque o reino de Deus não é aqui. O reino ficou preocupado aqui com tronos,
com potências militares, com ter pessoas servindo a ele, lutar contra países, contra nações. Não, ele nunca se preocupou com isso. A palavra justiça do grego é dikaios ine, que significa retidão moral entre um relacionamento com você e com Deus. Alguém já agiu na sua vida com injustiça? Você já foi injustiçado alguma vez? É muito ruim, não é verdade? Você olhar assim, muitas vezes a impotência que você tem. Por exemplo, nós estamos vivendo num período do nosso país, um período muito complicado, onde muitas pessoas estão sendo ou se sentem injustiçadas em virtude ali das decisões que o STF tem tomado desde o dia 8 de janeiro, quando houve aquela manifestação lá onde invadiram o Senado. E tem pessoas que estão presas até hoje, né? E ali muitos consideram ali também uma injustiça. Pode passar para mim, próximo slide? Mas o que é o reino de Deus e a sua justiça? O que representa de fato o reino de Deus para mim e para você? Veja só, como eu acabei de falar para vocês, o reino de Deus, ele não está preocupado com a esfera terrestre. O reino de Deus está lá no céu. A Bíblia apresenta, e também os livros escritos por Ellen White e outros teólogos, apresenta que quando Cristo voltar a este mundo, ele vai voltar no centro do universo. Isso representa que Deus, ele tem um reino, o reino dele está lá no céu. E nós somos o quê? Os seus súditos. Nós somos o quê? Aqueles que adoram esse rei, que é o Senhor Jesus. E aí, pode passar para mim? Quando Jesus esteve aqui na terra, esse aí mesmo. Quando Jesus esteve aqui na terra, o povo judeu, eles esperavam que Jesus estabelecesse um reino terrestre. E quando Jesus chegou e começou a realizar milagres, eles imaginaram, agora sim, agora chegou alguém que vai nos representar de forma poderosa e vai nos tirar do jugo romano, vai nos libertar dessa opressão que os romanos causam sobre nós. E aí, quando eles perguntaram para Jesus se o reino dele seria estabelecido aqui, Jesus falou, não, o meu reino não é daqui, o meu reino é o reino que? Celeste. Para alguns, aquilo ali foi uma grande decepção, porque eles queriam o quê? Que Jesus, com força e com poder, os libertasse do jugo romano e também destruísse todos aqueles que viriam contra o Senhor Jesus. Mas diante disso, eu quero destacar para vocês algumas coisas importantes. Pode passar? O reino de Cristo não se resume à esfera terrestre, mas celestial. Pode passar. E aí eu quero destacar aqui 3 grupos de pessoas na terra que não são embaixadores do reino. Porque o tema da nossa semana de oração, ela fala que o tema é embaixadores do reino. Mas eu quero destacar 3 grupos de pessoas que não tem como o Senhor Jesus ser o rei do seu coração. A única coisa que Jesus quer nessa terra é assumir o trono do seu coração. Mas a única maneira de Jesus assumir o trono do teu coração é se você permitir que ele seja rei da sua vida. E tem muita gente que não quer que Jesus seja rei. Muitas pessoas querem que Jesus apenas seja o quê? Aquele que o sirva. Quando ele precisa que as suas necessidades sejam atendidas, então ele recorre a Deus. E aí nós temos o primeiro grupo de pessoas. Quem são eles? Os narcisistas. O que é um narcisista? É uma pessoa que pensa no seu próprio umbigo. É aquela pessoa que vive algo chamado egolatria. É aquela pessoa que olha somente para si mesma. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não está nem aí para os outros, que ele só pensa só no seu bem-estar físico, material, atendimento das suas necessidades, e não está nem aí para a necessidade do outro? Você conhece alguém assim? Eu conheço. E é muito difícil se relacionar com essas pessoas, porque quando você encontra com essas pessoas, a conversa dela é voltada somente para ela. Ela só fala dela, do que ela conquistou, ou do que ela quer conquistar. E ela nunca está disposta a ajudar as outras pessoas. Como você sabe, Narciso foi um homem que ele era muito bonito, ele se considerava muito bonito, até que um dia ele chegou no espelho d'água e começou a contemplar a sua beleza. E ele disse que ele era tão bonito, que a beleza dele era tão grandiosa, que ele fez o quê? Ele mergulhou e ele morreu naquele rio, porque ele mergulhou-se na sua beleza. E queridos, nós percebemos que hoje existem muitas pessoas que infelizmente têm se tornado narcisistas, até mesmo dentro da igreja.
Existem pessoas que não estão preocupadas tanto com o reino dos céus, mas com o reino daqui da terra. Quando eu estou preocupado apenas no atendimento da minha necessidade pessoal e não ajudo ninguém, eu não sou um embaixador do reino. Tem gente que bate na porta da sua casa pedindo comida, e tem gente que vai o quê? Bate a porta na cara. Tem gente que pede uma ajuda para determinadas situações e a pessoa fala que não tem, mesmo tendo. Por quê? Porque ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada com o seu bem-estar, e tudo que ela conquistar é somente para servir ela mesma. A maior desgraça que existe na vida do ser humano se chama o quê? O seu ego. Quando a pessoa olha somente para ele, é somente ele. Ele é melhor nisso, ele é melhor na oratória, ele é que canta melhor, ele que trabalha melhor, ele é o melhor profissional, ele que tem a roupa melhor, ele que tem o sapato melhor, ele que viaja para os melhores lugares, tudo dele é o melhor. E todo mundo tem que viver para servir aquela pessoa. Todo mundo tem que viver somente para o quê? Para olhar para aquela pessoa e admirar o que ela está fazendo. E eu pergunto para você, quando nós nos tornamos cristãos, o nosso olhar tem que estar nas pessoas ou em Jesus? Jesus. Mas e por que o ser humano está se tornando isso? Um mundo completamente materialista, um mundo completamente consumista, e as pessoas arrancam do coração Jesus Cristo e colocam Ele mesmo no trono do seu coração. Não sabe ele que dessa maneira ele se tornará o mais infeliz de todos os homens na terra. Queridos, não existe possibilidade de você ser uma pessoa um pouco feliz aqui na terra quando Cristo não está dentro do seu coração. Cristo não tem como entrar no coração de uma pessoa que olha somente para si mesma. Não tem como o Senhor Jesus considerar você como um embaixador do seu reino quando você olha somente para você mesmo, quando você pensa somente em você. Quando o coração do ser humano está cheio de si, é porque Jesus não está lá. Quando o coração do homem, ele pensa somente em si mesmo, é porque Jesus não está lá dentro. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Eu espero que nessa noite não tenha ninguém que seja narcisista aqui, porque infelizmente é muito comum nós encontrarmos esse tipo de pessoa. São pessoas que têm poucas amizades, porque as pessoas não gostam de ficar perto delas. E aí quando você volta lá para o texto de Mateus 6,33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A pessoa olha para si, trabalha somente para si, mas ela ainda busca a Deus para pedir mais do que ela já tem. Como é que Deus vai entrar no coração, um coração que já está completamente fechado pela própria egolatria? O segundo grupo de pessoas, pode passar para mim? Aqui diz assim, ó: enquanto o coração for ocupado por outro reino, é impossível Jesus estar lá. Pode passar? Segundo grupo de pessoas é o grupo das pessoas inseguras. Aqueles que não são embaixadores de Deus nessa terra são pessoas inseguras. E uma pessoa insegura, queridos, é aquela pessoa que para ela ter segurança na vida, tudo para ela tem que ser palpável, tudo para ela tem que ser visível, tudo para ela tem que ser perceptível. E eu pergunto para vocês, o reino de Deus é visível, sim ou não? O reino de Deus é visível, sim ou não? Não. Eu vou fazer a pergunta de nós, que vocês não entenderam. O reino de Deus é visível, sim ou não? Meu Deus, você está com vergonha de responder por quê? Não, irmãos. Você está vendo o reino de Deus? Você está vendo o céu, está vendo Jesus no trono? Você está vendo lá a Canaã celestial? Alguém está vendo? Não, a gente aceita pela fé, baseado na palavra de Deus, mas a gente sabe que existe. Mas a pessoa que não é um verdadeiro embaixador do reino de Deus, ele é uma pessoa insegura, até no que diz respeito à sua salvação. Já viu alguém que você pergunta assim, quando alguém faz a pergunta aqui na frente, fala assim, ó: se Jesus voltasse hoje, quantos estariam salvos? Pouca gente levanta a mão. Isso se chama insegurança. É porque o teu coração, ele está construindo um reino que não é sobre a rocha. Você está construindo o teu reino sobre a areia. E não tem como um coração ser bem fundamentado, ser bem firmado quando ele é construído na areia. Na areia do quê? Porque uma pessoa insegura, ela, no reino de Deus, é porque ela confia em quê? Onde está baseada a confiança dessa pessoa?
naquilo que é palpável, no que? É no carro que ela tem, é na casa que ela mora, é nos lugares que ela frequenta, é no salário que ela recebe todo mês, é na conta bancária que ela tem, é no cartão, se é Gold, se é Platinum, se é nacional, se é internacional, é a roupa que veste, onde chega e fala, nossa, olha aí, parece um magnata, né, vestido dessa maneira, né? Eu já nasci com cara de pobre e vou continuar com essa cara de pobre até o resto da vida. Até vestindo assim do jeito que eu estou, é muito difícil me identificar como rico. Mas tem gente que se veste de tal maneira que chega no lugar e pensa, opa, aquele ali, né? Corre logo para poder atender pensando que tem dinheiro. Às vezes o cara só tem só aquele terno ali mesmo, né? E está daquele jeito ali, não tem mais nada, né? Está devendo a Deus e o mundo. E aí às vezes as pessoas consideram por aquilo que nós vestimos. Mas todas as vezes, queridos, que eu e você confiarmos naquilo que nós vemos, nós não conseguiremos entender o que é ser um verdadeiro embaixador do reino, porque a nossa vida vai ser o quê? Vai ser mergulhada na insegurança. Porque eu pergunto para você, se a nossa vida é baseada naquilo que é palpável, naquilo que eu estou vendo carro, estou vendo casa, passo, abro lá o meu aplicativo do banco, está lá o dinheiro, todo dia eu estou consultando para ver se o banco não tirou meu dinheiro de lá, estou preocupado em alcançar cada vez mais status, mais dinheiro, mais, só em busca disso, porque o que eu estou vendo é substancial. Enquanto eu estiver vivendo dessa maneira, vai ser impossível eu enxergar o reino dos céus. E aí Jesus volta, irmãos, e aí o que é que acontece? Se perde. Porque se você se confia naquilo que é palpável, naquilo que você vê, você não vai ter confiança em Deus. Porque no dia que você perder o seu carro, no dia que você perder a sua casa, no dia que você perder o seu emprego, no dia que você perder o dinheiro que está guardado lá, você vai continuar confiando em Deus? Porque para confiar em Deus, irmãos, a gente precisa o quê? A gente precisa conhecer a Deus. Não tem como confiar em uma pessoa que a gente não conhece. Tem gente que quer confiar em Deus, mas não conhece a Deus. Hoje eu tive a oportunidade de fazer nove visitas para 9 famílias. E uma das famílias que eu visitei, eu sempre na visita faço a pergunta da seguinte maneira: como é que anda a sua fé? Está bem? Está tranquila? E aí a pessoa me respondeu e falou assim: pastor, agora eu estou firme. Mas todas as vezes que acontecia uma dificuldade na minha casa, eu abandonava a igreja. Todas as vezes que a dificuldade batia na minha porta, eu abandonava a igreja. Tem gente que é assim. Tem gente que só está com Jesus, irmãos, enquanto a vida está boa. Enquanto não é para renunciar, enquanto não é para desfazer daquilo que está atrapalhando você de ter uma vida com Jesus, aí eu ando com Jesus. Mas quando Jesus começa a mexer um pouquinho, fala: opa, a coisa está ficando muito séria, Jesus. O Senhor já está mexendo aqui em coisa que está me incomodando. Enquanto a gente estava vindo para cá, no caminho que eu faço da minha casa para cá, tem uma igreja ali, não vou falar o nome, mas todas as vezes que eu passo naquela igreja ali, tem assim mais ou menos ali uns 70, 80 carros, muita gente naquela igreja. E aí às vezes eu fico pensando, mas por que a igreja adventista não é tão cheia? Por que às vezes a gente vem na igreja e os bancos ainda continuam vazios, né? Hoje ainda está um pouco cheia, mas a partir de amanhã talvez não estejam tão cheios, né? Por conta da semana. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque hoje, antigamente, as pessoas eram atraídas às igrejas pelo evangelho da prosperidade. Venha, traga o que você tem e Deus vai multiplicar, vai te dar 1000 vezes mais. Hoje tem muita gente que já não está caindo mais nessa conversa fiada. Só que hoje a gente está vivendo uma época de evangelho progressista. Venha a Jesus do jeito que você está e você não precisa mudar. Contanto que você devolva o seu dízimo, a sua oferta, frequente a igreja, está tudo certo. E aí as igrejas estão assim, ó. É evangelho que não muda, irmãos. Não é o verdadeiro evangelho. É evangelho que não acontece o processo de metamorfose na vida do ser humano. Não é o verdadeiro evangelho, é o falso evangelho. Porque quando Jesus chega na vida do ser humano, ele transforma. Porque a televisão informa, o pecado deforma, mas somente Jesus transforma, irmãos. E Jesus quer transformar a vida do ser humano. Mas como é que ele vai mudar você se você não tira do coração aquilo que está ocupando o reino do teu coração? Se o que ocupa você é aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você conquista, como é que Deus vai tornar você um embaixador aqui na terra se você só pensa somente em você mesmo?
Se você só pensa bem em conquistar as coisas, pastor, então quer dizer então que o senhor está fazendo apologia à pobreza? Não, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu desejo que você seja uma pessoa próspera. Agora, nenhuma prosperidade nesse mundo vale quando a gente está longe de Deus, estragando a sua família e está se afastando de Jesus. Tem gente que está cheia de dinheiro no bolso aí, ó, tem tudo do bom e do melhor, tem uma vida boa, mas não quer saber nada de Deus. E quando Jesus voltar, o dinheiro vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar, vai queimar tudo. E se a pessoa não se converter, vai queimar junto. A escritora Ellen White, eu não me lembro o livro, mas uma vez eu li um relato, ela falando sobre o risco desse terceiro grupo que agora eu quero apresentar para vocês. A nossa segurança ela tem que estar em Deus. Primeiro grupo, narcisista. Não tem como ser um embaixador do reino sendo uma pessoa narcisista. Segundo grupo, pessoas o quê? Inseguras, onde a sua segurança não está em Deus, está nas coisas. E o terceiro grupo são os materialistas. Esse eu quero falar, aquele que só pensa em dinheiro. Tem gente que dorme pensando em dinheiro, acorda pensando em dinheiro, vive somente para o dinheiro. E no dia que falta o dinheiro, ele entra em processo de depressão. Ele entra no estágio que só Deus dá dó dessas pessoas que vivem dessa maneira. E Ellen White, ela escreve em um dos textos que ela fala assim, existem pessoas neste mundo que antes de Jesus voltar, ele vai fazer com que perca tudo o que tem, porque a única maneira dessa pessoa se salvar é Deus fazendo ela perder tudo, porque não conseguiu se desvencilhar daquele que está nas suas mãos. O que Deus te deu, irmãos, o que Deus dá para nós é para ser uma bênção. O que Deus deu para nós é para a gente ajudar aqueles que estão precisando. É a igreja que está precisando, é o irmão que está precisando, é o evangelho que está precisando. É para isso que Deus colocou. Quando você recebe uma determinada quantia, nada é meu e nada é seu. Não, pastor, eu devolvo 10%, 90% é meu. Não é. Tudo que nós temos pertence a Jesus. 100%. Só que ele fala assim, devolva 10%. Para ir trabalhando no egoísmo que está dentro do teu coração, e os 90% eu vou te dar para você administrar. Se você for um bom administrador, quem sabe eu posso te dar mais, se você for um bom mordomo. Mas se você não for um bom mordomo, não tem como te dar mais, porque você não está sabendo administrar nem o que tem. Como é que eu vou aumentar a sua renda? Como é que eu vou aumentar os teus recursos? Não tem como. E aí, meus amigos, quando a gente olha para esse terceiro grupo, que é o grupo dos materialistas, pode passar no próximo slide. Tem um texto na Bíblia que diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Certa vez Jesus estava ali andando em um determinado local e chegou um homem para ele e perguntou assim, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, guarda os mandamentos, honra teu pai e tua mãe e tal, foi mencionando ali. E o jovem falou assim, Senhor, mas isso eu tenho feito desde a minha infância. E aí Jesus falou para ele assim, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue. A história conta que aquele jovem baixou a cabeça e diz que ali ele se despediu de Jesus, saiu triste, porque era o quê? Porque possuía muitas riquezas. Queridos, infelizmente, tem muita gente que está amando mais o dinheiro do que a Deus. Tem gente que o reino para ele é o dinheiro. Se não tiver dinheiro, para ele a vida não tem graça. Se não tiver recursos financeiros, queridos, Deus, Ele é o dono da prata e Deus é o dono do ouro. Deus prometeu para nós, Ele disse para nós que o pão e a água seriam cegos. Ele não falou para nós que nós seríamos o quê? Ricos e milionários aqui nessa terra. Se de repente você se tornar, é uma bênção de Deus, se isso for alcançado de forma honesta, né? Não pense que você vai ser milionário aí jogando no tigrinho não, viu? Porque aí você vai sempre enricar só mesmo o dono lá da plataforma, né? E tem muito crente aí entrando nesse negócio do tigrinho e outros jogos aí. Cuidado, meu irmão. Cuidado que isso aí é pecado, viu? É pecado mesmo, é jogo, viu? E aí Deus está vendo. O pastor não está vendo, porque eu estou aqui no meu quarto, no meu aplicativozinho, não está vendo. Meu ancião, o pessoal da igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está observando e vendo tudo. E está tudo sendo anotado aonde? No livro da vida. Eu pergunto para você nessa noite, irmão. Nós lemos o texto que diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas elas serão acrescentadas.
Eu pergunto para você, quem é que está ocupando verdadeiramente o teu coração? Quem é que realmente é o Rei e o Senhor da sua vida? Eu conheço o caso de algumas pessoas, irmãos, que quando ele não tinha nada, ele servia a Deus. E hoje ele tem uma condição melhor e ele está distante do Senhor. Isso é uma maneira de você virar as costas para Deus. Isso é uma maneira de você ser ingrato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Você não era nada, você pediu a Deus: Senhor, abre portas para mim. E lá em Apocalipse diz que quem abre portas e fecha portas é Deus. Não é o diabo. O diabo está fechando a porta. Não, irmão, não é o diabo que fecha não. Ele não tem poder para isso. Amém. Se a porta está fechada é porque foi Deus que fechou. E se a porta está aberta, foi Ele que abriu. Se a porta está fechada, não adianta você ficar batendo. Não adianta você insistir para abrir, porque Deus sabe o que está lá do outro lado. E se Ele não abriu, é porque o que está do outro lado não vai fazer bem para você. Ou talvez você não esteja preparado para receber aquilo que está do outro lado da porta. E Deus precisa preparar você. Eu pergunto para você nessa noite, irmãos, desses 3 grupos aqui, pode passar para mim. Jesus nessa noite, Ele está batendo a porta do nosso coração. Quando o texto fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é porque Deus está falando assim: querido filho, querida filha, quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você tem que fazer é ir à minha presença. Quando você acordar de manhã e eu te der mais um dia de vida, te der o ar para você respirar, te dar um corpo funcionando perfeitamente, é para você ir à minha presença. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair da sua casa é me buscar em primeiro lugar. Irmãos, tem gente que está vivendo uma vida tão acelerada que não tem tempo para Deus. Tem gente que busca a Deus somente interessado naquilo que Deus tem para oferecer. Tem gente que vai buscar a Deus apenas para pedir coisas. Senhor, abençoa meu emprego, que eu seja promovido. Senhor, abençoa o concurso público que eu vou fazer. Senhor, abençoa o vestibular que eu vou fazer. Quero fazer medicina, quero isso, quero aquilo. Abençoa o carro que eu vou comprar, a casa que eu vou comprar. Só nisso. A conversa com Deus é baseada apenas no materialismo. Não tem relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é baseado apenas em interesse, não na pessoa de Deus. E você acha que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Ele pode até abençoar pela sua misericórdia, mas existem bênçãos que Deus quer dar para aqueles que são fiéis a Ele e que desenvolvem um relacionamento com Ele, que adoram Ele em espírito e em verdade, que são bênçãos especiais. E essas bênçãos especiais só recebe quem colocar Deus no trono do seu coração. Deus está dizendo para você nessa noite aqui, ó, querido filho e querida filha: se eu tirar tudo que você tem, você continua me servindo? Se você perder a saúde, a partir de amanhã aparecer um câncer na sua vida, né? Não estou jogando praga, Deus o livre, não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se vier um câncer na vida desta pessoa, a partir de amanhã, você for ao médico e vai falar: você tem apenas 3 meses de vida, você vai continuar adorando a Deus? Se amanhã você chegar na empresa, se você não for concursado, mas amanhã você chegar na empresa e o teu patrão chegar assim: ó, passa no RH, porque você vai ser despedido, você vai continuar adorando a Deus? Se você chegar em casa hoje e de repente o seu casamento entrar em confusão e você se separar da esposa ou do esposo, você vai continuar servindo a Deus? É isso que a gente precisa entender, o que é o embaixador do reino. Ser embaixador do reino, queridos, nos nossos olhos não pode estar aqui na terra, porque nós somos o quê? Peregrinos. A nossa estadia aqui, a qualquer momento, ela vai ser encerrada. O nosso tempo aqui na terra, ele está se esgotando. E tem gente que, se morresse hoje, o legado que deixaria na terra não era embaixador do Senhor, era embaixador de qualquer outra repartição, de qualquer outro reino, menos de Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: filho, entrega para mim o teu coração. Ele está dizendo para o filho: mas Senhor, mas eu não consigo, Senhor. O pastor falou lá sobre materialismo, falou sobre narcisista. Eu sou uma pessoa narcisista. Eu só olho para mim mesmo, Senhor, eu só quero saber de mim. Eu vou comprar uma coisa, eu penso em mim primeiro, para depois pensar nos outros. Eu estou comendo algo bom, mas eu quero comer sozinho, não divido com os outros. Eu sou uma pessoa assim, mas eu não quero ser assim. Você tem que chegar para Deus e dizer quem você é, quem você é. Não adianta a gente chegar para Deus e dizer para Deus que nós estamos sendo verdadeiros embaixadores dele aqui na terra, porque não estamos sendo. Sabe por quê, querido? Nós não estamos sendo? Porque se nós verdadeiramente estivéssemos sendo embaixadores fiéis de Deus aqui
na terra, essa igreja aqui já estava abarrotada de gente, e a gente já estava abrindo outro porque não caberia mais. As pessoas olham para nós e elas percebem que nós somos pessoas comuns, muitas vezes iguais a elas. Não olham para muitos de nós como embaixadores do reino. Elas olham para nós e a única diferença entre nós e elas é que nós não bebemos, não fumamos, não se prostitui, não vai para a festa e frequenta a igreja. Muitas vezes a única diferença é essa. Mas quando o nosso coração, queridos, está cheio de Jesus, você não precisa falar nada, as pessoas vão perceber que você é de Jesus. O seu olhar é diferente, as suas atitudes serão diferentes, a sua família é diferente, você será um pai diferente, uma mãe diferente, você será um filho diferente. Por quê? Porque você é embaixador no reino dos céus. E nessa noite eu pergunto, queridos, quantos nessa noite gostariam de dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu estou me esforçando para ser um embaixador, mas eu sei que eu tenho as minhas falhas. Eu estou me esforçando, Senhor, para representar bem o teu reino, mas muitas vezes eu estou meio desanimado na fé, não estou orando direito, não busco o Senhor em primeiro lugar, às vezes eu busco o Senhor apenas quando o tempo sobra e não como a prioridade do meu tempo. Mas, Senhor, eu gostaria que essa situação mudasse. Eu não gostaria, queridos, que essa semana de oração ela fosse mais uma semana de oração na sua vida. Eu gostaria que essa semana de oração o Senhor Jesus fizesse algo diferente na sua vida. Eu gostaria que Jesus tocasse no seu coração de tal maneira e você entendesse o que é ser um embaixador do reino. E quando terminasse essa semana, você falasse assim: realmente valeu a pena frequentar a semana de oração. Valeu a pena ouvir a palavra todos os dias, não do pastor, mas a palavra de Deus. Porque o meu coração se encheu de alegria. E durante essa semana, Deus ele fez o quê? Ele foi lá e fechou as brechas, onde o inimigo estava entrando e destruindo a minha família, a minha vida pessoal. Deus foi lá e reparou as arestas. E agora eu sou um novo homem. Eu sou uma nova mulher para o reino dos céus. E quando eu sair da minha casa, eu vou transmitir luz. Porque onde há luz, não há trevas, irmãos. Você vai chegar no seu trabalho cheio de trevas, mas quando você chegar, as trevas vão acabar, porque a luz chegou. Você vai chegar lá na sua universidade, na sua faculdade, lá tem trevas, mas quando você chegar, acabou as trevas, porque você chegou com Jesus e a luz chegou. Você vai chegar na igreja e muitas vezes você vai encontrar também a igreja também em trevas, infelizmente. Mas quando você chegar aqui cheio de Jesus, que você buscou lá na sua casa, você vai chegar nesse lugar e você vai iluminar com a glória de Jesus que vai estar na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa entregar teu coração a Jesus. E isso eu não posso fazer por você. Somente Jesus pode fazer isso na sua vida. Certa vez perguntaram para o pastor Bulhão, nesses tantos anos de ministério, o que é que ele considera a coisa mais difícil que ele enfrentou no ministério? Sabe o que foi que ele respondeu? Ele falou que a coisa mais difícil do ministério dele é convencer as pessoas que Jesus as ama. Que as pessoas constantemente estão duvidando que Jesus as ama. Vem uma dificuldade: Jesus não me ama mais. Vem um problema: Jesus não me ama mais. A fé fraquejou: Jesus não me ama mais. Eu vou abandonar o caminho porque Jesus nem me ama mais. Queridos, Jesus não precisa fazer mais nada para provar que ama você, porque o que ele fez já é suficiente. Ele morreu numa cruz para te salvar. Ninguém jamais faria isso por você. A pergunta que eu faço: Jesus fez tudo por você, mas e o que você está fazendo por Jesus? Quantos nessa noite gostariam de manifestar o seu desejo de mudança, manifestar o desejo de poder ter uma vida diferente ao lado de Jesus, manifestar de forma clara, ficando em pé, para que nós possamos orar, dizendo assim: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser um mordomo fiel,